Vamos falar de lentes esféricas. Então, lentes esféricas nós temos dois tipos. Nós temos lentes convergentes e lentes divergentes. As lentes convergentes, elas têm esse tipo de perfil aqui. Elas são mais gordinhas na barriga aqui, ó, e mais fininhas na borda. Então, elas são afinadas na borda e mais grossinhas no meio. Um exemplo de lente convergente é essa daqui. Essa daqui é uma lente biconvexa, tá? Que é o caso desse perfil primeiro aqui, tá? Esse perfil primeiro aqui. Se essa lente aqui é uma lupa, certo? É uma lupa, ó. É uma lupa. Ela é gordinha para os dois lados, então essa daqui é de vidro, tá? E se eu passar a mão nela aqui, ó, ela é fininha na borda e mais grossinha no meio. Ela é mais gordinha no meio aqui. Ela tem esse perfil aqui que eu vou mostrar agora. Tá? Ela tem esse perfil aqui, se eu pudesse recortar, né? Ela tem esse perfil aqui. Tá? Ela é mais grossinha no meio e mais fininha na borda. Ela tem esse perfil. Certo? Aqui eu tenho um outro exemplo de lente, de perfil de lente. Esse aqui, ó. Esse aqui é interessante, ó. Esse daqui, ele é plano convexo. Olha só esse perfil de lente, que doido. Vou botar ele de lado aqui, ó. Tá? Botando ela de lado. Olha só que interessante. Ele é plano aqui, bem planinho, né? Bem certinho, recortado aqui. E aqui ele é desse tipo aqui, do meio, tá? Esse tipo do meio, vamos ver assim, né? Tá? Ó, ele é plano aqui e convexo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais perto da câmera, sem... Ó, certo? Tá? Esse aqui é de farolete. Farolete de moto, de carro. Tá? No caso aqui era do farolete que estava na minha moto. E o outro perfil de lente que eu tenho de convergente é esse daqui, ó. Esse daqui é uma lente do tipo de óculos, tá? É uma lente convergente também, do tipo lupa. Só que essa daqui é interessante, ó, porque ela é fininha na borda, mais grossa no meio, só que ela é baloada para dentro aqui e baloada para fora aqui. Ela é desse tipo aqui, tá? Chamado de menisco convergente, tá? Ela é convexa aqui e côncava aqui, tá? É uma lente convergente, certo? Uma lente convergente. Então tem aqui os três perfis para mostrar. Certo? O interessante é que essas lentes convergentes, elas convergem a luz, concentram a luz que atravessa nela. Então, os raios de luz que chegam nessas lentes sofrem refração ao entrar na lente, refração de novo ao sair da lente, e depois disso, troca de direção esses raios de luz de maneira a concentrar eles do outro lado num ponto. Esse ponto aqui é chamado de ponto focal, tá? Ou foco principal da lente, ou foco imagem da lente. Tá? Esse é o foco imagem da lente. Beleza? Já as lentes divergentes possuem um perfil inverso, é mais grossa na borda e mais fininha no meio. Então, ela tem a barriguinha negativa. Aqui tem uma lente do tipo divergente. Olha só que diferente, que doideira que é isso, né? Olha só que doido. Ah, essa é uma lente do tipo divergente. Essa aqui é uma lente de acrílico, ela é grossa na borda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ela é mais grossa na borda e quando eu passo a mão no meio, ela fica fininha. Ela fica aqui, eu quase junto meus dedos aqui no meio e aqui ela engrossa. Então ela é mais fininha no meio e mais grossa na borda. Ela tem esse tipo de perfil aqui. Esse tipo de perfil aqui, tá? Então ela é fininha no meio, quase junto os dedos aqui e mais grossa na borda, tá? Essa é a lente divergente, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo de lente divergente. Essa aqui é para óculos também, tá? Essa aqui é inclusive de grau 6. E essa daqui, ela é desse tipo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Ela é plano convexa aqui. Tá? Plano côncavo, desculpa. Então aqui ela é plana, e aqui ela é curvada para dentro. Então se eu passar a mão aqui, ela cola nos dedos aqui, ela quase junta os dedos e depois separa os dedos. Junta os dedos e separa os dedos. Esse é o perfil dela. Só que ela é plano aqui desse lado e desbastada aqui desse lado, né? Para dentro. Tá? Ela é comida para dentro. Certo? Nesse perfil aqui. Esse perfil aqui eu não tenho um exemplar aqui, tá? Mas eu acho que já deu para entender, né? Certo? E o interessante é que essa lente aqui, ela faz esse efeito contrário da lente convergente. A lente divergente a luz vai entrar na lente sofrendo refração, vai sair da lente sofrendo refração de novo e vai acabar divergindo, separando os raios, tendendo a separar, divergir, abrir os raios depois que passam por ela. Tá? Então a lente convergente concentra os raios, a lente divergente abre, diverge, separa os raios. Né? Então divergir é separar, né? Separar os raios. Convergir é se encontrar. Tá? Então, a lente convergente tenta fazer os raios se encontrarem, convergirem, a lente divergente faz os raios se separarem, divergirem entre si. Tá bom? Então, esses são os dois tipos de lentes.
Para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera, isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né, compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor, gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera, até a aprovação. Que são os casos aqui que eu mostrei aqui, a lente biconvexa, a lente plano convexa e o menisco convergente. Então eu mostrei esses três casos aqui, né? Deixa eu mostrar de novo aqui. A lente biconvexa, a lupa, tá? Biconvexa, gordinha dos dois lados, tem esse perfil aqui, certo? Lente biconvexa. A lente plano convexa, a plano convexa é essa. Essa é a plano convexa, tá? Plano convexa é plana desse lado, convexa do outro. Certo? E essa aqui, inclusive, é bem convexa, né? Ela é bem gordinha, olha só, tá? Bem gordinha. E a outra é o menisco convergente. Essa daqui que é uma lente de óculos, tá? Ela é desbastada para dentro aqui e desbastada para fora aqui. Mas se eu passo a mão, ela é mais grossa no meio do que nas bordas. Ela tem as bordas finas, tá? Beleza. É importante a gente lembrar aqui também que nós temos o eixo principal, também chamado de eixo óptico da lente, onde a gente imagina, numa lente dessas, tá? Deixa eu pegar a outra aqui. Numa lente dessas aqui, uma lente convergente, tá? A gente imagina uma linha aqui que atravessa a lente pelo meio dela, pelo centro dela, bem pelo meinho dela aqui, tá? Beleza. Aí, tendo essa linha imaginária, nós vamos ter o centro óptico, que é o vértice da lente. Nós vamos ter o foco para um lado e vai ter foco para o outro também, ou seja, tem foco dos dois lados. Vai ter também centro dos dois lados. Aí, no caso das lentes convergentes, o centro e o foco que estão para o lado onde chega a luz, onde está o objeto, né? Então a gente coloca o objeto aqui, o lado que está o objeto, que vai ser a origem dos raios de luz que vão atravessar a lente, aqui nós vamos ter o centro objeto e o foco objeto. E do outro lado nós vamos ter o foco imagem e o centro imagem. Tá? Certo? Esse é o caso para as lentes convergentes. E as lentes convergentes vão ter 5 casos possíveis aqui diferentes de imagens. E que estão todos representados nessa mesma figura. Tá? Nesse mesmo esquema aqui. Então, se nós temos um objeto muito distante da lente, a imagem dele vai se formar lá do outro lado, real, invertida e maior. Basta que esse objeto esteja numa distância maior do que a distância do centro de curvatura, do centro-objeto aqui. Se o objeto estiver exatamente sobre o centro-objeto, que é o caso 2, então a imagem dele vai se formar exatamente abaixo aqui do centro-imagem. Vai continuar sendo real invertida, só que agora a imagem cresceu um pouquinho e ficou do mesmo tamanho que o objeto quando ele para lá na posição do caso 2. Já aqui, se ele passar do caso e vir para a situação 3, passar do centro aqui do centro-objeto e ficar entre o centro-objeto e o foco-objeto, então nós vamos ter o caso 3, e o caso 3 é a imagem vai passar desse caso 2 e vai vir para essa situação 3. A imagem continua sendo real invertida, só que ficou maior que o objeto. Então esses 3 casos aqui são os casos de imagens projetáveis. Então dá para a gente projetar uma imagem na parede ou em algum anteparo com a lente. O caso 4 é um caso de transição aqui, onde nós não vamos ter características definidas para a imagem, então ela não vai ser nem virtual, nem real, nem nada, tá? Então, vai ser uma imagem imprópria. Isso se o objeto estiver exatamente sobre o foco objeto. Agora, se o objeto passar do foco objeto e vir aqui bem para perto da lente, que é justamente assim, ó, se o objeto estiver numa distância menor do que a distância focal da lente, então esse objeto vai estar aqui no caso 5, e o caso 5 nós vamos ter uma imagem que vai estar aqui no mesmo lado do objeto, só que essa imagem vai ser virtual, direita e maior. Como é que a gente faz para perceber uma imagem virtual? Olhando através da lente. Então, olhando daqui para lá, ó, olhando através da lente, a gente vai enxergar um objeto que está ali atrás da lente, quase encostado nela, pertinho dela, grande, ampliado. É o que vocês vão ver agora, olhando para mim. Tá? Olhando para mim, vocês vão perceber o meu rosto ampliado, certo? O meu rosto ampliado. Ou seja, essa região do meu rosto aqui está na posição do caso 5. Está na posição do caso 5. O meu olho aqui, por exemplo, é o caso 5. Aí tem a lente e vocês que estão olhando na direção da câmera, né? A câmera representa aqui quem está assistindo a aula. Então nós vamos ter aqui justamente esse caso 5, onde através da lente vocês não vão enxergar o meu olho, vocês vão enxergar uma imagem virtual do meu olho, que não virou de cabeça para baixo, meu olho não está de cabeça para baixo, está certinho,
e grande, né? Ampliado. Né? É isso que vocês vão enxergar. Uma imagem virtual direita e maior. Isso para qualquer uma dos perfis de lentes que a gente viu antes. Por exemplo, esse aqui também. Meu Deus, esse aqui vai ser muito doido. Dá para enxergar meu olho muito gigante aqui. Nossa, tô piscando o olho aqui. Tá bem loucão. Ou então, esse outro caso aqui também. Tá? Também vai aumentar, né? Certo? Olha que doideira. O olho é meio grande, né? Bom, mas é isso aí. Esse é o caso 5, né, de imagens produzidas ou conjugadas por lentes esféricas convergentes. Certo? Agora, para as lentes esféricas divergentes, que nós temos esse perfil aqui, que é o perfil que é mais grossinho na borda e fica mais fino no meio. Esse aqui é só o perfil, né? Mas um exemplo de lente divergente é essa daqui, por exemplo. Essa daqui é uma lente divergente. Então, nessa lente divergente aqui, ela é mais grossinha na borda e mais fino no meio. Tá? Eu tenho um outro exemplo aqui também. Essa daqui, no caso, é uma lente biconvexa. Ela é convexa dos dois lados. Ela é desbastada para dentro aqui e desbastada para dentro aqui também. Ela é desbastada para dentro dos dois lados. Então, aqui ela afunila, né, para dentro dos dois lados. Já esse outro perfil de lente aqui, não. Essa lente aqui já é de um vidro especial. E ela é grossinha na borda, mas dentro ela vai afinando. Só que ela é plana de um lado e convexa do outro. Desculpa, é côncava, né? Para dentro do outro lado. Então ela é côncava, então aqui ela é plana e côncava, que é esse caso do meio aqui. Certo? As lentes divergentes vão ter os seus nomes aqui de pontos de referência invertidos em relação à lente convergente. Ou seja, a lente divergente vai ter do lado que está o objeto, o foco imagem e o centro imagem. E agora o foco objeto e o centro objeto vão estar do outro lado, onde não vai ter objeto nenhum, tá? Isso é muito doido. Onde não vai ter objeto nenhum. Mas, e o interessante aqui é que qualquer objeto colocado aqui desse lado da lente vai ter uma imagem virtual direita e menor conjugada pela lente que vai ficar entre o foco, imagem e o vértice. Então, o objeto e a imagem vão estar do mesmo lado. A imagem, esse aqui vai ser o caso único, só tem esse caso aqui de características de imagens, que é o que vocês vão ver agora através da lente quando eu colocar ela na frente do meu rosto. Então, olha só o que vocês estão vendo. O meu rosto pequenininho. Agora tem dois rostos meus aqui. Né? O meu rosto pequenininho. Dá para enxergar quase todo o meu rosto com essa lente pequenininha aqui na frente dos meus olhos. Olha só que doideira. Tá? Então, o que vocês estão enxergando aí? Através da lente, vocês estão enxergando uma imagem virtual do meu rosto, direita, porque não virou de cabeça para baixo, e pequena, reduzida no meu rosto. Isso é, a luz que sai do meu rosto diverge ao atravessar aqui, e isso forma uma imagem virtual direita e menor aqui na frente do meu rosto. É uma imagem virtual que está aqui onde está a minha mão. Só que você só consegue perceber essa imagem olhando através da lente, do lado contrário, né? Tá? Certo? É isso. Esse é o caso único aqui para lentes esféricas divergentes.